7 são as promessas que o nosso Deus fez a todos os salvos. Depois de um tempo sem gravar, voltamos vendo a série das promessas realizadas por Deus às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos juntos falar um pouquinho sobre a segunda promessa. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nós vemos Deus dizendo à igreja de Esmirna qual seria a bênção que ela teria. E eu leio assim, olha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que o Senhor está nos falando nesse versículo, nessa promessa? Todos os vencedores não passarão pela segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. É aquela morte pela qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Lembra que Jesus morreu numa sexta-feira e foi sepultado? E depois o texto bíblico pergunta, onde está a morte, o seu aguilhão? Por quê? Porque Cristo desceu até o seio da morte, trouxe as chaves da morte e venceu a morte para todo sempre. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus até pode passar pela primeira morte. A primeira morte qual é? É aquela morte que nós estamos habituados. Pessoas, após viverem um número X de anos, elas acabam morrendo. Às vezes por morte natural, às vezes uma enfermidade, às vezes um acidente. A morte para nós todos é um golpe muito difícil. É muito difícil para nós lidarmos com a morte, porque nós não fomos criados para presenciarmos a morte. Nessa promessa, a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus garante para todos aqueles que forem salvos que eles não passarão pela segunda morte. A segunda morte, então, é a morte eterna, aquela pela qual o Senhor Jesus passou, para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Em Apocalipse 20, os versículos 14 e 15, eu leio assim, olha: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A palavra do nosso Deus diz assim que toda pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, recebe a bênção de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós fazemos isso através do nosso batismo. Quando somos batizados, o nosso nome é escrito no livro da vida. O livro da vida está ligado com o livro de registros aqui na terra, o livro da igreja. Em Mateus 18 fala um pouco sobre isso. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia nesse texto, para eu explicar para você como funciona a inscrição no livro da vida, por quanto tempo o nosso nome permanece no livro da vida. Lá em Mateus 18, quando o Senhor Jesus está preocupado em nos ensinar sobre como lidarmos com quem peca, ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que se alguém peca, não se arrepende, não se retrata, essa pessoa, embora já tenha sido salva por Cristo Jesus, ela tem que ser considerada como gentil ou publicano, alguém que não mais está vivendo debaixo da graça de Cristo. A característica marcante de quem é seguidor de Cristo é o amor, mas logo após o amor nós também temos o reconhecimento de que nós somos todos pecadores, a humildade, o reconhecimento das nossas falhas. Quando as pessoas não reconhecem seus pecados,
eles são considerados gentios e publicanos. E nesse contexto é que Jesus fala: o que for ligado nos céus, o que for ligado na terra, será ligado nos céus. Então, quando você é batizado e o seu nome é escrito no livro de registro da igreja, seu nome está no livro da vida, lá nos céus, e no registro da igreja aqui na terra. Quando você, por algum motivo, tem um nome retirado do livro da igreja, por apostasia, por pecado, por qualquer situação semelhante, você também tem o seu nome retirado do livro da vida e do Cordeiro. Queridos, nós todos precisamos ter como objetivo de vida ter o nosso nome no livro da vida. Lá em Mateus, capítulo 10, verso 28, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Todos aqueles que fazem de Jesus o seu Senhor e Salvador e vivem andando na companhia e na presença de Jesus, recebem a bênção de não passarem pela segunda morte. Que Deus nos abençoe. Que nós jamais, os nossos amados jamais, as pessoas que nós queremos bem jamais, passem pela segunda morte. Porque a segunda morte é a morte da destruição eterna. É a morte que, ao passar por ela, você nunca mais existirá. E o Senhor Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque esse ainda que morra, viverá, está falando da primeira morte. Não sei se você já sabia dessa diferença entre a primeira e a segunda morte. Eu não sei se você já conhecia essa promessa bíblica, mas comente aí, diga de onde você está assistindo esse vídeo e comente aí para a gente saber se você já tinha esse conhecimento, se não tinha o conhecimento. E se ficou claro, qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários, nós teremos prazer em responder. Deus abençoe poderosamente sua vida. Posso orar com você? Maravilhoso Deus, nas tuas mãos entrego a minha vida e a vida do meu amigo, da minha amiga, que participa comigo dessa reflexão bíblica. Toma-os em teus braços de amor e conduza-nos todos para que jamais passemos pela segunda morte ou pela morte eterna. Ao invés disso, que nós possamos, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, vivermos todos a vida eterna. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe sempre a sua vida.